Paz. Amém, queridos? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje, pastor Edinaldo nos deixou com a incumbência de trazermos a palavra do Senhor. E o título dessa palavra, o tema da palavra este mês, é sobre reconciliação. Então, esse mês, durante todo o mês de dezembro, nós estaremos falando sobre reconciliação. Deixa só meu celular entender que é para ele dar uma viradinha aqui, que ele agora resolveu que não quer virar. Vira ele aqui para mim. Pronto, agora ele virou. Amém, queridos? Então, nós vamos ler 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 e o versículo 19, diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Colossenses, capítulo 1, versículo 19 a 21, também diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo era estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Amém? O que é reconciliar? Já disse aqui, né? Tudo que fala com é porque é fazer de novo. Tudo que vê esse prefixo antes, né? É porque é fazer de novo. A palavra reconciliar, no original, no grego, ela vem de catalassem ou catalasso, que quer dizer trocar a inimizade pela amizade. Ela é constituída, né, por dois termos, o cat e o alassai. Essa palavra ela pode ser usada para expressar aparência de forma mudada, e pode também estar no sentido de permuta, de troca, dar uma coisa por outra. Isso quer dizer reconciliar. Mas por que reconciliar? Por que nós precisamos ser reconciliados? Quando nós lemos aqui em Colossenses, diz assim: reconciliando consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Isso quer dizer que quando no Éden, quando Deus criou, e quando ele diz lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, ali tem um ponto. Existia uma terra antes dessa terra. Existia um mundo antes deste mundo. E Deus criou este mundo, e a palavra de Deus lá em Ezequiel diz que Satanás, Lúcifer, ele passeava. Ele andava aqui sobre pedras preciosas. Você pode procurar lá em Ezequiel. Ele andava sobre pedras preciosas, ele tinha acesso, e ele passeava. E um dia o coração de Lúcifer, ele criou uma rebelião no coração dele. E ele começou a dizer assim: por quê? Por que eu não posso ter o meu trono? E ele não quis ser igual a Deus, ele queria estar acima de Deus. Eu vou subir e eu vou estabelecer o meu trono acima de Deus. E isso criou o quê? Rebelião no céu. E aí, nessa rebelião, ele convence 1/3 dos anjos. Vamos dizer assim, que era a esquerda. A esquerda nasceu lá no céu.
E a esquerda nasceu lá em Lúcifer, nasceu lá em Satanás. Me desculpa se você é de esquerda, mas essa questão do poder, de lutar, de trazer uma ideia diferenciada, uma ideia que vai contra Deus, contra os princípios de Deus, nasceu lá no inferno, lá no céu, nasceu lá em Lúcifer. E quando essa ideia nasceu, Lúcifer conseguiu contaminar 1/3 dos anjos. Agora imagine uma coisa, se lá no céu, os anjos conhecendo toda a glória, todo o esplendor, toda a plenitude de Deus, toda a santidade de Deus, ele ainda conseguiu enganar 1/3. Assim, imagine você que é besta. Imagine se a Eva não ia cair, gente. Claro que a Eva ia cair. Ele tinha argumentos. A Eva estava despreparada. Aí ele vai lá na Eva. A Eva faz aquilo que Deus falou para ela não fazer. E você sabe por que a Eva fez? Não é porque ela foi tão enganada. É porque no coração da Eva já havia isso. Ela já estava ali olhando. Ela já estava ali pensando. Quando Satanás percebe que a Eva já tem isso no coração, por que ele não foi lá no Adão? Sempre porque o Adão era homem, e homem é cabra macha, ele não ia vencer o homem. Não, porque a Eva já estava olhando, a Eva já estava questionando, a Eva já estava assim, será? Mulher não tem desse negócio? Hein? É só eu que sou assim. Será? Será? Fulano disse assim, mas será? Não pode ser de outro jeito? Não tem outro jeitinho? E será que é isso mesmo? Será que eu ouvi direito? Será que Deus falou foi assim mesmo? E quando ela pensa, olha que Satanás chega para ela e fala assim, o que foi que Deus falou para você? Onde Satanás pega a Eva? Na dúvida. O que foi que Deus falou para você? Ela nem sabia o que Deus tinha falado. Porque ela disse assim, do fruto não comereis e nem nele tocareis, e Deus não falou. Aí Satanás percebe o quê? Que ela não sabia o que Deus tinha dito. Ele falou assim, então aqui ela vai cair. E aí quando a Eva cai, ela leva o Adão a cair. Existe uma separação. Naquele momento nós somos separados de Deus. O homem que foi criado para ser a obra-prima de Deus. Quando Deus cria, quando ele vai para Gênesis, no versículo 2, ele diz assim, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, o Espírito Santo estava se movendo, e o Espírito Santo, e aí Deus então vai, e diz assim, vamos criar, eu vou criar alguém que me adore, eu vou criar alguém que me ame, eu vou criar alguém que eu possa me relacionar, alguém que eu possa ter intimidade, alguém que eu possa me encontrar com ele todos os dias, e eu possa conversar com ele. E aí Deus cria esse mundo em que nós estamos. Mas quando entra o pecado, há uma separação. E a Bíblia diz assim, os nossos pecados é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós somos separados de Deus pelo nosso pecado. E aí, queridos, o que acontece? A noiva, ela já não tem mais direito ao noivo. O filho já não tem mais direito ao pai. O homem já não tem mais direito ao Éden. Nós perdemos tudo aquilo que era nosso direito. Tudo aquilo que Deus tinha construído, tudo aquilo que Deus tinha pensado, e eu imagino que Ele tinha pensado aquilo com muito amor, com muito carinho, que Deus pensou em cada detalhe, quando Ele estava ali construindo o mundo, quando Ele estava dizendo, haja isso, haja aquilo, Ele pensava na sua criação, na primícia da sua criação, que era o homem, Ele já tinha o homem em mente, Ele já tinha... Eu vou fazer um homem assim, assim, e esse homem que eu vou fazer, ele vai precisar ter isso, ele vai precisar disso, ele vai precisar daquilo. Nós às vezes não sabemos nem para que serve muitas coisas que nós temos aí. A gente nem sabe, mas Deus sabe. Deus sabe porque Ele fez e porque nós precisamos. Mas nós perdemos o direito a essa plenitude com a natureza,
com o mundo, nós perdemos o direito através do pecado. Porque o pecado entrou. E ele fez a separação. E quando o pecado entra e faz a separação, ninguém acha que Deus alguém pegou Deus de surpresa. Deus já tinha um plano. E a Bíblia diz que esse plano era antes da fundação do mundo. Deus já tinha o plano da redenção. O plano da redenção era Jesus Cristo através da cruz do Calvário. Se você ler lá em Efésios 4, versículo 5, Efésios 1, versículo 4 e 5, diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Essa era a vontade de Deus. Trazer de volta para um relacionamento puro, para um relacionamento santo, para um relacionamento imaculado, dentro do propósito original da criação. Esse era o plano. Quando se perde esse plano, ninguém pegou Deus de surpresa, e agora quem poderá me defender? O que é que eu vou fazer? Não, a Bíblia está dizendo aqui em Efésios, que Ele nos escolheu e nos predestinou antes da fundação do mundo. Ninguém pegou Deus de surpresa. Deus já tinha um plano, e esse plano era para nos reconciliar com Ele. E esse plano se chama a cruz. Esse plano se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo vem e se entrega na cruz do Calvário por mim e por você, para que nós voltemos a Deus, para reconciliar, para tornar a nossa inimizade através do nosso pecado em amizade novamente com o nosso Pai, com o nosso Deus. Em Efésios 1, versículo 10, diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Efésios 2:13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Aqueles que estavam longe, que estavam separados, através do sangue de Jesus, nós novamente nos aproximamos do Pai, nos aproximamos de Deus. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com Ele a inimizade. Aleluia! Através de Cristo já não há mais separação entre o homem e Deus. Já não há mais inimizade entre nós e Deus. Agora nós temos o direito, o livre acesso a Deus. Ele nos reconciliou. Jesus Cristo nos reconciliou consigo mesmo, com o Pai. Porque Jesus é Deus. E Ele nos reconciliou com o Pai. Tanto lá em Efésios, Colossenses, nós lemos assim: que Deus, através de Cristo Jesus, reconciliou consigo mesmo todas as coisas na terra e as que estão no céu. Mas como assim? Na terra nós já sabemos, através da morte de Jesus, através da cruz do Calvário, Ele não só reconciliou eu e você com Ele, mas toda a natureza foi reconciliada com Deus. Mas e no céu? Por quê? Porque Ele reconciliou aqui na terra e tinha que reconciliar no céu. Quando Jesus morre, o espírito, o corpo estava morto, o corpo foi sepultado. O corpo do homem. Mas o espírito era Deus. E o espírito estava trabalhando enquanto o corpo
estava repousando, vamos dizer assim. Enquanto o corpo estava ali na sepultura, o Espírito de Deus estava trabalhando. E a palavra de Deus diz que ele foi ao inferno. E a Bíblia diz que ele expôs todo o principado, toda a potestade, todo o domínio do mal, ele expôs a vergonha e triunfou deles no inferno. Você sabia disso? Jesus desceu ao inferno e triunfou sobre Satanás, mostrando que ele era vencedor. Você sabe o que é isso? E quando um rei ia para a batalha, quando o rei perdia essa batalha, o rei vencedor amarrava aquele rei que tinha perdido, prendia no seu cavalo e desfilava com ele, arrastando ele diante de todo o povo dele, diante daquela nação que estava sendo subjugada. Ele desfilava com aquele rei para que todo aquele povo visse que aquele rei estava derrotado. Então, quando um povo via o seu governante, o seu rei derrotado, aquele povo tinha o quê? Medo, pavor. Aquele povo não se rebelava porque disse: olha, esse rei é mais forte do que o meu rei. Esse rei venceu o meu rei, então eu não posso me rebelar. Quando Jesus Cristo vai ao inferno e ele toma a chave do inferno, a chave da morte, antes ele amarra Satanás e ele desfila diante daquele 1/3 de anjos que caiu com Satanás no inferno e mostra: eu triunfei na cruz do Calvário, eu tenho direito, eu venci através da cruz, eu estou aqui porque eu venci e você é o perdedor. Mas e aí ele vai ao céu, e a Bíblia diz que lá no céu, quando Jesus chega no céu, havia uma expectativa no céu, porque Satanás consegue enganar 1/3 dos anjos. Os anjos ficavam naquela expectativa: poderia acontecer de novo, alguém poderia se rebelar de novo, poderia haver outra rebelião no céu. Então Jesus vai ao céu, e quando Jesus vai ao céu, Jesus finca a bandeira e diz: ei, eu venci lá, eu venci no inferno e eu venço aqui também. Eu sou rei no céu, eu sou rei na terra, eu sou rei em qualquer lugar, eu venci. E aí tira toda aquela expectativa que os anjos traziam, e ele diz: eu venci, eu sou vencedor, não tem outro, eu sou o rei. Por isso que na coxa dele está escrito Rei dos Reis, porque ele venceu e ele fincou essa bandeira, vamos dizer assim, ele fincou uma bandeira no céu de vencedor, e ele reconciliou as coisas na terra, tanto as da terra como as do céu, estão reconciliadas em Cristo Jesus através da cruz do Calvário, amém? Mas ele não só nos reconciliou, a palavra de Deus assim, ele nos reconciliou e ele nos tornou embaixadores. Ele nos tornou, ele reconcilia. Colossenses 2, versículo 14, assim: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Aleluia, glória a Deus. Em Efésios assim, por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto é, ele subiu, que é senão que ele antes tenha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Enquanto o corpo aguardava no sepulcro, o Espírito estava trabalhando, aleluia. E aí ele torna a convergir todas as coisas nele. Esse era o sacrifício da reconciliação. Jesus cumpre, e ao terceiro dia ele ressuscita, aleluia. Ele cumpre todo o ministério de reconciliar, de convergir todas as coisas novamente ao Pai, e ao terceiro dia o Espírito volta para o corpo e Jesus Cristo ressuscita, aleluia.
E ele aparece durante um tempo, ele fica ali com os discípulos, e aí, após 40 dias, ele novamente é assunto ao céu, ele vai aos céus. Mas antes de ir aos céus, ele deixa um direcionamento aos discípulos. Se você falar em Atos, ele diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Os discípulos vão para Jerusalém. Os discípulos esperam em Jerusalém. E ali em Jerusalém, eles perseveram na oração. E vem o dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes, eles são cheios do Espírito Santo. E naquele dia se cumpre a palavra de Jesus, quando Jesus diz para Pedro: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei uma igreja. Naquele dia, inaugura-se a igreja de Jesus Cristo. É inaugurada no dia de Pentecostes. E aí a Bíblia fala lá em 2 Coríntios: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, a partir de agora, o ministério da reconciliação já não está mais em Cristo. Cristo já cumpriu na cruz. O ministério da reconciliação agora é da igreja, aleluia. Agora o ministério está comigo, está com você, está com a igreja. E aí a Bíblia diz: como embaixadores. O que é uma embaixada? Uma embaixada, vamos dizer assim, gente, me ajuda aí, o que é uma embaixada? Uma embaixada é uma representação de uma nação em outra nação. Vamos dizer, nós temos uma embaixada de Israel aqui no Brasil. Nós temos de todos os países, temos embaixadas. Mas nós temos a embaixada de Israel. E se por algum motivo a guerra tomar outro rumo lá em Israel, e os judeus que moram aqui no Brasil se sentirem ameaçados, inseguros, com medo, eles vão recorrer à embaixada do seu país, porque é um território do país dele dentro do nosso território. Esse território não pertence ao Brasil, esse pequeno pedaço de território pertence a Israel. Para quê? Para proteger os cidadãos da sua nação que estão nessa nação. Então eles recorrem lá, e lá está fincada a bandeira de Israel, e ninguém pode tocá-los. Eles estão guardados ali. Isso é uma embaixada. O que quer dizer a igreja sendo a embaixada de Cristo? Aqui é o lugar, querido, aonde as pessoas vêm, aonde as pessoas que não estão se sentindo seguras, onde as pessoas que não estão se sentindo guardadas, protegidas, livres, elas entram na embaixada de Deus aqui na terra. E essa embaixada de Deus aqui na terra precisa proteger, precisa guardar, precisa tomar conta dessas pessoas. E ninguém pode tocar nas pessoas que estão guardadas dentro dessa embaixada, porque aqui é a embaixada do céu, e aqui está fincada a bandeira, e a bandeira que está fincada nesta embaixada é a bandeira do Espírito Santo. E ninguém pode nos tocar. Quando nós entramos nesse lugar chamado igreja, corpo de Cristo, ninguém pode nos tocar. Ah, pastor, não pode, Satanás não pode tocar. A palavra de Deus que aquele que é de Deus não peca, e aquele que não peca é de Deus, e o maligno não lhe toca. Se você está reconciliado com Cristo através da cruz, querido, e você entrou na embaixada, que é chamada igreja, corpo do Senhor Jesus, ninguém pode te tocar, nada pode te tocar, você está guardado em Deus. Mas nós não somos só a embaixada, nós somos embaixadores, amém? Você sabia disso? Ai, que importante. Ele fala aí, ai, como eu sou importante. Você não se acha?
Fala aí como você é importante. Eu sou embaixadora. Eu sou embaixadora. Não é qualquer coisa não, querida. Sou embaixadora. Sei não, viu? Ninguém me toca. Você sabia que ninguém pode tocar no embaixador de outro país? Ninguém. Pode acontecer o que for. Se ele estiver em perigo, a nação dele vem aqui e tira ele daqui, sabia? Qualquer nação, quando começa uma guerra em outro país, e aí o meu país entende que os meus cidadãos que estão naquele país estão correndo risco, o embaixador que está ali representando a minha nação está correndo risco, o que ele faz? Vai lá e retira a embaixada, retira o embaixador. Ei, deixa eu dizer para você, o dia que você estiver correndo risco, como embaixador, você vai ser tirado dessa terra. Não se preocupe, pastor, o negócio está feio. A situação está difícil, o troço está apertando. Meu Deus, parece que nunca houve um tempo tão difícil. Não se preocupe, não se preocupe. Você é embaixador de Deus aqui na terra. E se acontecer alguma coisa, essa embaixada será tirada daqui e será levada para a nação celestial, que é o nosso destino final. Aleluia! É o seu destino final. É para lá que nós vamos, se tiver qualquer risco. Não precisa ter medo. Sabe qual é o grande problema da igreja? É não saber quem ela é. É não saber o papel dela. A igreja não sabe quem é. Nós achamos que ser igreja é vir aqui nos domingos. Nós achamos que ser igreja é isso que nós fazemos. Não, queridos, é muito mais que isso. Ser igreja é participar do sofrimento de Cristo, levando a palavra dele. Essa é uma responsabilidade minha. Mas a igreja se perde. A igreja se perde em extremos. A igreja está sempre caminhando, ora no extremo, ora em outro. A igreja, existe um caminho, e é um caminho reto. É um caminho que leva a Deus, que é Cristo Jesus. Mas a igreja está sempre procurando, eu não sei o quê. E aí o evangelho está sempre meio que balançado. A igreja começa a viver de modinha. Ai, coisa chata. Sabe, tinha uma época que a moda era famoso dizer que era evangélico. Quando a igreja começou a ganhar notoriedade, os evangélicos começaram a aparecer, aí todo mundo que não aparecia, dizia assim, vou ser crente porque vou aparecer, vou ganhar notoriedade. Então fulano de tal, eu falei assim, parece que essa alma é mais valiosa do que aquela outra ali, e as manchetes, todo mundo, porque fulano agora é evangélico, glória a Deus se ele realmente foi evangélico. Mas era moda. Aí vem a moda de enriquecer através da igreja. E as pessoas começam a vir para a igreja e começam a pregar o evangelho, não por amor às almas, não por entender que eu tenho esse compromisso, esse ministério de reconciliar com Cristo o homem que está lá fora perdido, mas por entender, crente dá dinheiro, igreja dá dinheiro, e aí começam a pregar um evangelho deturpado. A palavra de Deus diz assim, olha, se te pregarem outro evangelho, se é um anjo prega um outro evangelho que não seja esse da palavra de Deus, que ele seja amaldiçoado, que você não ouça. Mas Paulo diz assim, nos últimos dias virão tempos em que as pessoas vão querer ouvir um evangelho que dá comichão nos ouvidos. Nos últimos dias eu não vou poder dizer que pecado é pecado, porque se eu disser que pecado é pecado, eu vou ser cancelado,
Eu vou perder seguidores no Instagram, monetiza. Então eu não posso. Eu vou pegar um evangelho maquiado. Eu vou dizer que é pecado sem ser pecado. Ou eu não vou dizer que é pecado, eu vou dizer assim: eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Olha, o corpo é dela, meu corpo, minhas regras, ou mentira do capeta. Seu corpo não são as suas regras. Sabe por quê? A palavra de Deus diz assim: não sabeis vós que o teu corpo é o templo do Espírito Santo, onde Deus habita? Então teu corpo não é as tuas regras. Não, mas Deus quer meu coração. Não, querido, Deus te quer por inteiro. Você pertence a Deus. Ele te comprou, Ele pagou na cruz do Calvário um alto preço por você por completo. No dia da redenção, teu corpo não vai ficar e você vai subir, não. No dia da redenção, o teu corpo vai ser um corpo transformado. Você vai subir sim com o teu corpo glorificado, mas você vai subir com o teu corpo. Ele não vai ficar aqui e você vai ganhar um novo corpo. Não, esse corpo vai ser glorificado e nós subiremos. Mas as pessoas assim: mas eu não posso falar. Claro, eu estou na net. Está gravando, né? Mas o irmão está na Netflix. E se o irmão falar que a irmã está pecando, ele pode perder, né? Ele pode ser cancelado na Netflix. Então ele diz assim: meu lindo, o corpo é dela. Ela faz o que ela bem entender com o corpo dela. Inclusive ela pode ir até para o inferno com o corpo dela. Sim ou não? Mas nós não, querido, nós não fomos chamados para enganar ninguém. Assim, eu não fui chamado para enganar ninguém. Eu fui chamado para pregar a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, que é apta para discernir até os seus pensamentos, a Bíblia diz. Eu sou chamada para pregar a palavra por completo. Pecado é pecado, seja ele qual for: mentira, fofoca, adultério, prostituição, homossexualidade, engano, roubo, é pecado. Está na palavra de Deus que é pecado. E eu fui chamada para dizer isso. Eu não fui chamada para dizer para você assim: olha, você pode fazer o que você quer. É só você dizer que aceita Jesus e você vai ser salvo. Você não precisa deixar nada. Você não precisa abandonar nada. É mentira. A Bíblia falou que você tem que abandonar. A Bíblia diz: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que enganava, não engane mais. Aquele que fofocava, não fofoque mais. Esse é o ministério da reconciliação. Por isso nós não queremos, porque ele dá trabalho, porque é muito mais fácil eu falar o que você quer ouvir. Eu garanto para você que você não queria ouvir isso aqui nessa noite, que você preferia que eu dissesse para você que amanhã Deus vai te dar a chave de um carro, a chave de uma casa, um emprego novo. É melhor assim, mas não é isso. A palavra da verdade está dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede, arrependei-vos, arrependei-vos. A reconciliação é arrependimento, mudança de vida, transformação. Essa é a palavra de reconciliação. É para isso que Deus me chamou, para reconciliar o perdido com Cristo, através da palavra de Deus. Não existe uma reconciliação pela metade, queridos. Corpo, alma e espírito completamente reconciliados com Cristo. Completamente. Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas Deus nos deu espírito de ousadia. Deus nos deu espírito de ousadia, para pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Mas eu não posso pregar. Pastora, se eu pregar, eu perco o emprego. Se eu pregar, as pessoas não vão gostar de mim. Fazer o que se você não gosta de mim?
Nem todo mundo vai gostar de mim, eu também não vou gostar de todo mundo. Sim ou não? Nem todo mundo vai gostar de mim. Se eu pregar a Bíblia, não vão gostar, mas se eu deixar de pregar, também não vão gostar. Então, já que não vão gostar de mim de qualquer jeito, eu vou pregar. Eu vou falar da palavra de Deus. É minha responsabilidade. É a sua responsabilidade. A palavra de Deus diz que é tão maravilhoso esse ministério de reconciliação, Solange, que os anjos queriam fazer isso no teu lugar. Os anjos queriam ter esse privilégio que nós temos de anunciar a grandeza de Deus, de anunciar o amor de Deus, de anunciar o poder de Deus. Mas a palavra diz que aos anjos não foi dada essa oportunidade, esse privilégio, porque Deus os outorgou, Deus deu a mim, Deus deu a você, Deus deu à igreja esse privilégio. Isso não é um peso. Ai, mas eu tenho que falar de Jesus. Não, querido, falar de Jesus é a melhor coisa que se pode fazer. Não tem coisa melhor do que falar do amor de Deus. Não tem coisa melhor do que falar do poder de Deus. Não tem coisa melhor do que falar das maravilhas de Deus. Não tem coisa melhor do que anunciar aquele que não tem mais esperança, que Jesus é a esperança. Aquele que está desenganado dos médicos, dizer: Jesus é aquele que te cura, é aquele que te salva, é aquele que te leva para o céu. Não tem coisa melhor. Como crente, como salvo em Jesus Cristo, pode ter todas as outras bênçãos acrescentadas, mas essa é a melhor parte. É eu poder falar do meu Deus com propriedade, conhecendo Deus. Jó dizia assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, e só de ouvir falar Jó já temia a Deus. Mas chega lá no final, Jó disse assim: agora eu conheço de andar com o Senhor. É muito mais fácil eu falar de quem eu conheço quando eu ando com Ele, quando eu estou de braço dado com Ele, quando eu sei quem Ele é. É muito mais fácil eu apresentar a minha amiga Naara, quando eu sei quem é a Naara. Olha, essa é a minha amiga Naara, cozinha pra caramba, melhor nutricionista que existe em Natal, competência, beleza, tudo reunido numa pessoa. Não é mais, yes, ou não é mais fácil? Agora, se eu visse a Naara lá no Instagram, como é que eu vou falar da Naara? Tem uma nutricionista lá no Instagram, gente, segue ela. Às vezes nós fazemos isso. Nós colocamos Jesus lá no Instagram e falamos assim: aqui, gente, tem Jesus aqui, segue Ele. E nós colocamos um versículo lá no nosso Instagram, sabe para quê? Para desencargo de consciência. Sim, para desencargo de consciência, para você não ficar com a consciência pesada. Então você assim: estou pregando, estou postando um versículo no Instagram. O outro passou o dedo e falou assim: é um versículo, não quero nem saber. Você sabe o que é reconciliar? Vem aqui, eu e Paulinha, vem cá, Paulinha. É pegar a Paulinha, do jeito que Paulinha está. Não, pode ficar aqui. É abraçar a Paulinha, com todas as mazelas. Em nome de Jesus, ela já não tem mais. É tirar todos os carrapichozinhos da Paulinha. É limpar tudinho. É falar do amor de Jesus para ela, depois que eu tiver tirado, depois que tiver limpado os carrapichinhos, eu falar do amor de Jesus para Paulinha. E a Paulinha confessar Jesus como Senhor e Salvador. Aí sim, eu fiz a reconciliação da Paulinha com Jesus Cristo. Obrigada, Paulinha. Não é botar um versículo, não é jogar versículo, é levar o perdido a confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Assim eu cumpri o ministério da reconciliação. E a Bíblia falou que todos nós fomos chamados ao ministério da reconciliação. Cutuca seu irmão aí agora. Eu não falei isso nenhuma vez, né? Vou falar agora. Cutuca seu irmão e fala assim: ei, meu irmão, é você, tá? Não
pastora, Deus vai levantar alguém que tenha o ministério do evangelismo, porque eu não tenho esse ministério. Ei, Deus já levantou você. E Deus já falou para você assim, que você tem o ministério da reconciliação. Pastor, eu não tenho tempo, eu estudo, eu faço faculdade, depois eu faço a pós, depois da pós eu faço o mestrado, eu faço o doutorado, aí vem isso, vem aquilo, eu não posso. Deus vai levantar alguém, Deus não vai levantar. E deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. Sabe o que a Bíblia fala? Se você sabe que aquela pessoa que está vivendo com você, ela está perdida no pecado, e você não falar para ela do amor de Jesus, não falar para ela do pecado dela, Deus vai requerer da sua mão o sangue dela. Ei, você vai chegar lá no céu e Deus fala assim: cadê seu colega de trabalho? Deus, eu não tive tempo. Teve sim, você trabalhou com ele 7 dias por semana, 8 horas por dia, 365 dias por ano. Não vai dar 365 não, dá menos, né? Não dá 365 dias, não tirar o sábado e o domingo que você ficou em casa, que era o tempo de você falar para sua família. Não vou saber fazer essa conta de cabeça, mas são 7 dias por semana, 8 horas por dia. Você trabalhou com o seu colega, e você viu o seu colega ir para o inferno, e você não falou de Jesus para ele, porque você não queria ser cancelado, você não queria ser chamado de fundamentalista religioso, você não queria ser chamado de crente chato. Deus vai falar para você: cadê? Não tive tempo. Teve sim. Cadê a sua família? Onde está a sua família? Você teve tanto tempo com a sua família. Ah, mas lá na minha família, quando eu falava de Jesus, todo mundo zombava de mim. Para que você levou para o coração? Não leva para o coração. Fala assim: vão zombar de mim, mas eu vou falar de Jesus assim mesmo. Ah, lá na sala de aula. Ah, mas você está doido, Jesus, que eu vou falar na sala de aula, nesse curso, Jesus? Vou não. Vou levantar que vão querer me bater. Não vou falar não. Eu te dei a oportunidade, estava lá do seu lado, esperando só você abrir a boca e dizer: ei, Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Não, Senhor, aqui não é o lugar. Ninguém pode falar de Jesus aqui. Deus vai requerer da minha e da sua mão aquelas pessoas que Ele colocou do nosso lado para falar do amor dEle. Está doendo, né? Mas doeu em mim também, hoje de manhã. Doeu. Quando o pastor Edinaldo passou, eu já tinha uma mensagem prontinha. Aí Edinaldo chegou ontem de noite e falou assim: você viu aí que o pastor passou o tema da mensagem? Eu falei: pastor Edinaldo, te pego depois. E aí hoje de manhã, quando eu fui lá, eu comecei a abrir minha Bíblia e comecei a pesquisar. Doeu. Doeu. Vou dizer para você: doeu, porque Deus começou a falar no meu coração: ei, o que você está fazendo? Ah, Senhor. Ei, o que você está fazendo? Ah, Senhor. Se eu for, para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Para de ser omissa. Para de ser omissa. Olha ao seu redor. Pessoas chegaram perto de você e você não abriu a boca para dizer uma palavra. A sua reputação, que o que você julga por reputação, Paulo disse: é esterco, não vale nada. Mas, Senhor, as pessoas não vão aceitar. Quem decide isso não é você, sou eu. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A minha e a sua obrigação não é se eu quiser, não. É obrigação. Porque diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A sua obrigação é falar. Agora de convencer do Espírito Santo. Agora, se eu não abrir a boca, como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se ninguém se dispõe a ir? A igreja é a embaixada de Deus.
Nós somos os embaixadores e nós, sim, fomos chamados para o ministério da reconciliação. Não existe coisa mais linda, querido, quando você vê uma alma rendida aos pés do Senhor. Quando você vê alguém aqui no altar se entregando aos pés do Senhor. Olha para essa cadeira que está vazia aí. Tem uma cadeira vazia do seu lado? Pois agora fica com vergonha. A minha cara queimou de vergonha quando Deus falou isso para mim. Sabe por quê? Você não está fazendo o seu papel direito. Você não está cumprindo a minha palavra direito. Eu chorei diante de Deus hoje. Falei, Deus, me perdoa. Porque se você estivesse fazendo, aquelas cadeiras não teriam mais espaço ali naquele lugar para colocar cadeira. Nós teríamos que ir para um lugar maior. Porque nós estamos entendendo que isso não é nosso mais. Isso não é mais a nossa obrigação. Está confortável ficar no ar-condicionado. Está tão bom quando nós chegamos aqui e a gente está diante do Senhor adorando. Mas enquanto eu estou aqui, milhares estão indo para o inferno. E esses milhares estão indo para o inferno. Não vai vir um anjo, porque eles não podem. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua, é responsabilidade nossa. Levar o amor de Deus a essas pessoas. Sim, eu posso. Sim, eu tenho tempo. Sim, eu tenho a unção de Deus, porque a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Para pregar boas novas, para falar do Evangelho. Sim, eu tenho. Sim, nós temos. A igreja tem. O Espírito do Senhor habita neste lugar. Nós só temos que fazer o nosso papel, que é tão simples. É tão simples, querido. Tão simples. Mas nós não queremos, porque dá trabalho. Porque nós nos envolvemos. Eu me lembro quando eu era criança, a gente ia para a igreja, e nós morávamos numa região muito fria. Minas tem umas regiões bem frias, mais para o sul de Minas, muito frio. E a gente tinha que ir para a igreja. Nós caminhávamos cerca de uns 10 quilômetros para ir para essa igreja. E minha mãe ia com a escadinha de menino. Ia passando e levando as vizinhas também. E aquilo é todo mundo para a igreja. Ah, pastora, mas no tempo da sua mãe tinha tempo. Minha mãe era costureira. Minha mãe tinha 7 filhos. Eu botei 5, tá, gente? Faltou 2, 7. Minha mãe tinha 7 filhos. Lavava, passava e cozinhava. Não tinha máquina de lavar. Não tinha micro-ondas. Não tinha, como é que é? Essa, bendita. Não tinha. Ferro de passar roupa, você sabe qual que era? Pois é, abria, botava o carvão e ficava assim, ó, tadinha, para aquele carvão acender para passar roupa. A minha mãe tinha um probleminha, tudo dela tinha a ser com perfeição. Se você fosse passar um lençol para ela, não podia ter vinco no lençol. Na minha casa eu já contei para vocês que era igual um hospital, era tudo branco. E era branco, branco mesmo, não era branco de branco. Mais ou menos, era branco. A minha mãe, acho que ela tinha toque. Eu ainda não posso analisar mais ela, mas eu acho que ela tinha toque. As paredes da casa da minha mãe, o fogão era de lenha. Todo sábado, a minha mãe caminhava, mas a minha irmã uma distância, para buscar um barro branco. Eu não sei se aqui no Nordeste vocês já viram isso, mas tinha um barro branco. E aí o fogão a lenha, ele deixa a marca da fumaça. Todo sábado a minha mãe passava, pintava aquele negócio, ficava branquinho. E ela tinha tempo. Ela ensaiava no coro da igreja, ela ensinava as crianças da igreja, ela pregava para os vizinhos.
podia pregar, ela falava muito pouco, a minha mãe falava pouquíssimo. Poucas pessoas tiveram o privilégio de ouvir a voz da minha mãe. Mas era assim, ainda assim, a minha mãe falava do amor de Jesus para as pessoas. Ainda assim, a minha mãe falava para mim assim: vai lá na casa da dona Isabel e fala para ela que vai ter culto hoje, se ela quer ir para a igreja com a gente. Eu tinha uns 9 para 10 anos. Eu saía lá na dona Isabel, na dona Marilene. Eu não vou lembrar o nome de todos. Minha mãe diz assim: vai lá e pergunta para ela, fala para ela assim: hoje tem culto. Mamãe mandou perguntar se a senhora quer ir para a igreja com ela. Querido, hoje nós temos máquina de lavar, micro-ondas, o ferro só falta você botar a roupa lá e o ferro já dá passado, você não precisa nem pegar. A comida você já faz para a semana. Olha, não tinha geladeira, gente. Tinha que fazer comida todo santo dia, cozinhar feijão todo santo dia, buscar lenha para acender fogo todo dia. Eu tenho uma cicatriz aqui, de uma chaleira de água fervendo que eu puxei de cima do fogão a lenha. Minha mãe estava recebendo um pastor em casa e eu puxei, ela distraiu, eu tinha um ano e pouco, eu puxei, e aí onde eu me queimei todinha desse lado, e eu tenho a cicatriz até hoje. Tinha que buscar lenha para acender fogo. Hoje você não busca lenha. Seu fogão é um cooktop. Tem uns que são até por indução. Você não precisa nem, é só enfiar na tomada. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Você acha mesmo que isso vai colar diante de Deus? Você acha que isso vai colar diante de Deus? Deus, eu não tive tempo. Deus, o Senhor sabe como a minha vida era corrida. Quantos filhos você tem? 1, 2? O que você faz? Não vou nem falar porque você sabe. Mas acha mesmo, gente, que vai colar diante de Deus? Vai não. Deus nos chamou para o ministério da reconciliação. Pegar o perdido, esteja ele no estado em que estiver, esteja ele caído na rua, todo urinado, todo fedendo a mijo, você tem que dar banho, você tem que dar roupa e trazer e colocar aqui, até que ele receba Jesus. Seja o seu colega cheirosinho, de terno e gravata, seja seu pai, seja sua mãe, seja quem quer que for. É minha responsabilidade levar essa pessoa a reconciliar-se com Jesus Cristo. Amém? Esse é o nosso ministério. Esse é o meu chamado. Esse é o seu chamado. Esse é o nosso chamado. Deus nos confiou. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Pastor Erinaldo. Talvez tenha sido, a mão tenha pesado um pouquinho. Mas eu já disse para você, pesou para mim também. Porque Deus quer, querido, nessa noite, ou nesse tempo, que nós venhamos entender o nosso propósito como igreja aqui na terra. Não sei quanto a você, mas quanto a mim eu fiquei envergonhada. Eu fiquei envergonhada diante de Deus. Eu me coloquei diante do Senhor. Eu disse: Senhor, me perdoa. Senhor, perdoa todas as desculpas. Senhor, perdoa todos os argumentos que eu apresento diante do Senhor, Pai. E tem misericórdia de mim. Então nessa hora, querido, começa a dizer isso para Deus. Sabe, querido, você não sabe se essa pessoa que Deus colocou na sua vida, ela vai durar o tempo que ela vai estar aí para você falar do amor de Jesus. Você não sabe. Pode ter 10 anos, mas pode não ter mais nem tempo de falar. Entenda isso. Você pode ter tempo, mas como também pode não ter mais tempo. Ela pode, de um instante para o outro, perder a vida. Então começa a dizer: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor.
Senhor, tem misericórdia do meu egoísmo, Senhor. Tem misericórdia, Deus, e me ajuda, Senhor, me ajuda, Pai. Oh Deus, se eu ainda não entendi, se eu ainda não entendi o que o Senhor está falando comigo, através da Tua palavra, que o Senhor me salvou, Pai, e o Senhor me chamou para ser, Pai, um instrumento de reconciliação, para trazer pessoas, meu Deus, para reconciliar contigo, Jesus. Me perdoa e me ajuda, Senhor. Senhor, abra minha boca. Senhor, me dê palavras, me ensina a ver, Senhor, as melhores oportunidades, Pai, para eu falar do Teu amor, da Tua bondade, Senhor. Pai, tem misericórdia. E nós como igreja pedimos, meu Deus, perdoa-nos como Tua igreja, Pai, que não temos, Senhor, feito o nosso papel de igreja. Senhor, nós temos, Senhor, deixado passar, Senhor, batido, Pai, ignorado, Senhor, fingindo que nós não sabemos, que nós não estamos vendo, Senhor, esperando, Senhor, que o outro faça aquilo que eu tenho que fazer. Senhor, perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nos capacita, nos dê graça, Pai, e nos levanta no poder do nome de Jesus, meu Deus. Nos levanta no poder do nome de Jesus, Pai, para levar a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém.